3 meses após a investida dos Estados Unidos contra a Venezuela, que acabou no sequestro do presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama Cília Flores, a situação é de incerteza. Ainda não há data prevista para o julgamento de Maduro, acusado sem provas de conspiração para o narcoterrorismo, entre outros crimes. Em março, Trump afirmou que Maduro vai enfrentar novas acusações nos Estados Unidos. O governo venezuelano segue sob o comando da presidenta interina Delcy Rodrigues, que era vice de Maduro. Algumas mudanças já aconteceram. Foi aprovado um projeto de lei para abrir o setor petroleiro para empresas estrangeiras. E a Venezuela acatou a proibição de enviar petróleo para Cuba. No entanto, o projeto bolivariano continua forte, com mobilização popular pedindo a liberdade de Maduro e Cília. O BDF Entrevista de hoje analisa a situação na Venezuela 3 meses após a investida imperialista dos Estados Unidos. O que esperar do processo contra Maduro e Cília? Quais os desafios de Delcy Rodrigues? E qual o futuro da República Bolivariana? Olá, eu sou Raquel Setz e começa agora mais um BDF Entrevista. Se você acompanha o Brasil de Fato, já deve ter percebido que no nosso site, nas nossas redes sociais, nos nossos programas, podcasts, a gente vem cobrindo bem de perto, com muita atenção, toda a situação envolvendo o sequestro do presidente Nicolás Maduro e da sua esposa e também o desdobramento disso tudo lá na Venezuela. Hoje a gente comenta mais sobre esse assunto, já que se completam 3 meses desde o ataque dos Estados Unidos. Para isso eu recebo aqui o Alexandre Fávaro Lucchesi, que é professor do bacharelado em Relações Internacionais da UFABC e economista também. Alexandre, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Bom dia, Raquel. Prazer estar aí com vocês. Alexandre, para começar, levando em conta as acusações contra o Maduro, enfim, te parece que o governo Trump tem um plano, algum projeto do que fazer em relação ao Maduro ou está sendo tudo meio atrapalhado e meio improvisado? Raquel, eu acho que a estratégia responde a um interesse mais profundo dos Estados Unidos de um acesso privilegiado e direto a reservas de petróleo na Venezuela, né? Por isso, eu acho que a ideia de agir sobre o núcleo do governo Maduro, e aí, como a gente está vendo aí, ser chamada na empresa de decapitação, ou seja, essa operação que foi precisa, cirúrgica, para tirá-lo do poder, fazia parte de uma estratégia de longo alcance de impedir que aqueles resistentes à estratégia de controle econômico dos Estados Unidos sobre a Venezuela saíssem do caminho. Então, eles fizeram com que o Maduro fosse julgado por operações de narcotráfico, de chefia de cartéis, quando, na verdade, o que ele estava até então comandando, era uma resistência à influência americana sobre o petróleo. Essa é uma leitura mais ampla que eu faço. Então, eu acho que se o Trump vai trazer novas acusações, né, como se está aventando, as provas vão levar, muito provavelmente, a isso, né? Vão levar que é uma ação muito mais contundente para desmobilizar a resistência da Venezuela. E depois, no segundo momento, isso vai se refletir, já está se refletindo nessa reorientação do governo venezuelano para os Estados Unidos. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, mas queria só abordar mais um pouquinho essa questão do Maduro, né? Então, a operação, né? O ataque contra a Venezuela teve como base uma acusação de que Maduro seria o líder do cartel de Los Soles. Quando foi apresentada a acusação, após ele já ter sido sequestrado, ter sido preso, não veio nenhuma menção ao cartel de Los Soles, que talvez nem exista, né? Não existe nenhuma prova de que esse cartel de fato exista. E agora o Trump, quando ele fala das novas acusações, ele diz que o Maduro ele esvaziou as prisões venezuelanas e mandou
mandou esses criminosos para os Estados Unidos, que era uma acusação sem pé nem cabeça que ele já fazia na campanha. Parece muito um teatro tudo isso, né? Faz parte desse cenário, exatamente, eu concordo com você. É um cenário criado pelo Trump, uma ação dentro de uma perspectiva que já estava ali se aventando no final de 2025, com certo? Operações, uma aproximação dos Estados Unidos no Mar do Caribe, chegando na Venezuela, abordando petroleiros, inclusive teve incidentes envolvendo pessoas, e que se consolidou com o documento de estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, do finzinho de novembro para dezembro, né, em que se explicita a retomada da hegemonia hemisférica dos Estados Unidos e, enfim, doutrina Monroe, corolário Trump, como ele está evocando aí, ou seja, as operações de narcotráfico dentro da guerra às drogas, daquela perspectiva dos Estados Unidos de combater as drogas de maneira internacional, foram o cenário. Então, o Trump ele vem com força nesse fim de 2025, de maneira a pressionar mesmo o núcleo do governo venezuelano. E a acusação de chefia de cartel, toda essa mobilização para mostrar que há evidências, ainda não estão comprovadas. Uhum. E falando um pouquinho da Venezuela, né? Para você, você sente que o projeto bolivariano ainda continua vivo por lá? Eu avalio que sim, mas qual que é o jogo de poder envolvido? Tá? Você tem elementos populares mobilizados, você tem núcleo do governo com estruturas ainda remanescentes do chavismo. E você tem a vice do Maduro no cargo da presidência agora de maneira interina. O que você não tem mais? Tá? A condução da política econômica estatizada. Agora você tem economistas, tem quadros técnicos lá, que a gente chama aqui de uma tecnocracia aí já atuando em favor de uma abertura, né? Então isso rearranja a linha condutora do governo. Conclusão, se você tem alguns elementos a favor e outros elementos numa outra direção, qual que é o saldo disso? Né? Eu avalio que o chavismo continua lá. Neste momento, ele teve, né, de ceder um recuo, e esse recuo, na verdade, é um recuo tático por conta da força com que o Trump agiu. E o problema é justamente que qualquer reação mais intensa ou mais assintosa por parte da Venezuela, dado o cenário, dado o contexto, e a gente fala não apenas na questão hemisférica, porque a questão hemisférica já é uma resposta, por sua vez, a um contexto geopolítico internacional. Nós estamos migrando de uma ordem multilateral para uma ordem multipolar, isso por ação dos Estados Unidos, principalmente, né? A própria Rússia, há algum tempo atrás, obriga a que a Venezuela, ao reagir, meça possíveis perdas, meça o impacto de uma guerra civil iminente. Essa é a minha avaliação. Tá? Então, eu não vejo o chavismo encerrado, exterminado, como pode-se argumentar por aí. O Trump fez uma operação letal. Eu acho que é bem mais complicado do que isso. E a Delcy Rodrigues está numa situação bem delicada, né? Porque no atual momento é impossível não fazer concessões aos Estados Unidos. Queria então que você avaliasse a condução que ela tem feito nesse momento tão complicado. Sim, ela vai fazer concessões porque é o jogo que está dado. Até onde ela pode agir é justamente estancar o problema, estancar a sangria. Provavelmente, após essa reconfiguração, nós estamos falando em meses após a operação, o que vai se apontar em breve
né? É um acirramento dessa ação americana na região. Então, os Estados Unidos vão né, acirrar isso. Eles fizeram isso em Cuba, tá? E eles vão fazer isso no restante do continente americano. O Brasil tem eleições, a Colômbia tem eleições, nós teremos muito provavelmente outros capítulos dessa intervenção americana dizendo justamente que vai ser um momento de acirramento. Eu acho que os Estados Unidos vão intensificar. Essa é uma avaliação que eu faço com base no que a gente está observando, não apenas nesse documento oficial que os Estados Unidos, né, da Estratégia de Segurança Nacional, que foi divulgado no final do ano passado, mas com base, obviamente, no conflito do Oriente Médio. Obviamente, obriga os Estados Unidos, certo, a agir de maneira impositiva. Tá? Os Estados Unidos têm que afirmar, eles precisam demonstrar o que eles estão fazendo, certo? E a sua capacidade de efetividade, né? De ser efetivo naquilo que está fazendo. Os Estados Unidos avançou no conflito do Irã. O Estreito de Hormuz foi fechado. Nós já estamos vislumbrando, certo? Problemas é, distendidos no tempo do fechamento do estreito, porque o petróleo, até agora, estava circulando com base no pré-fechamento. Nós estamos à beira de perceber uma subida de preços, porque agora sim os efeitos vão ser sentidos, certo? O petróleo ele não para de circular imediatamente, não. A cadeia, né, do petróleo ela tem um prazo aí de funcionamento. Então, nós vamos, com certeza, ver os Estados Unidos acirrar essa atuação onde ele tem influência para justamente garantir a efetividade da sua ação. Mas com as atenções, né, e com o poderio militar voltado ali para o Oriente Médio, para o Irã, o governo Sim. Trump vai conseguir também ter uma presença aqui na América Latina, influenciando eleições, acirrando bloqueios econômicos? Como que você enxerga esse cenário? Isso, perfeito, Raquel. Isso em outro momento seria avaliado como improvável, porque são múltiplas frentes de ataque, né? Vamos dizer, né? Isso cria diversionismo, cria, enfim, uma série de impeditivos para a efetividade. O que o Trump tem mostrado nesse segundo mandato dele é que ele está mirando várias frentes ao mesmo tempo. Ele está mudando essa estratégia. Então, ele está propondo justamente que a ação americana seja de resguardo dos seus interesses, de efetividade na sua ação militar e de garantias, certo? De cumprir objetivos. Aí, segundo a visão do governo americano, segundo a visão Trump, que ele vai atingir paz, que ele quer atingir paz. Nós aqui percebemos que essa paz, né, para os Estados Unidos, significa conflitos dispersos no mundo. O que ele faz? Ele cria esse ambiente justamente para impedir que a China, impedir que a Rússia se aproximem de regiões onde ele reivindica a influência. Na América Latina, principalmente nesse quadro, né, que nós vimos então, né, estou fazendo essa avaliação com o que a gente está vendo, quando você vê que na Venezuela, né, a desmobilização do capo, né, da cabeça, a decapitação do governo via, né, captura do Maduro e da esposa, desmobiliza a estratégia de resistência venezuelana em favor de uma transição conduzida pela vice Delcy em direção ao abertura dos Estados Unidos, que a influência americana está funcionando. Em relação ao chavismo, é o que eu falei, eu acho que é mais complicado do que isso. Mas os Estados Unidos conseguem fazer essa influência. No Brasil, o que o Brasil faz? Né? Para dar um outro exemplo na América Latina. O Brasil vai na CELAC e condena a atuação. Mas o Brasil, de maneira alguma, certo? Tem instrumentos para impedir essa atuação dos Estados Unidos. De maneira alguma, nós temos como bloquear, interferir no Mar do Caribe. Ou seja, o que eu acho que está acontecendo é que a influência americana está sendo efetiva e o Trump está conseguindo isso, e devido à importância do conflito no Oriente Médio, importância por quê?
né? Tem um motivo específico da invasão do Irã, o ataque ao Irã, com relação a Israel especificamente. Mas os efeitos para o mundo são ampliados. Então, acho que é por isso que os Estados Unidos vão acirrar essa intervenção nos outros países, de maneira não necessariamente hard power, né? Eu acho que vai ser uma linha mais soft power, vai ser uma linha de influência, vai ser uma linha de tentativa de desmobilizar, de criar ou de criar ambiente para oposição. Isso está no radar, isto é um risco, e eu acho que os Estados Unidos vão fazer esse movimento, né? Porque você veja, a capacidade de influenciar tem atuação direta, né? A Argentina, por exemplo, tem um alinhamento. O Chile, tudo indica que também terá agora. Né? Peru, Bolívia, estão todos indo, respondendo a uma influência americana. O Brasil está justamente no cenário pré-eleitoral, mas o cenário pré-eleitoral condicionado por né? Mas nós não temos um choque inflacionário da invasão do ataque ao Irã, Ah, do com fechamento do certeza. Estreito de Hormuz. Isso Isso vai vai ter ser efeito. e vai ser utilizado, né, pesadamente aí pelo Flávio Bolsonaro, por toda a oposição ao Lula. Falando nessa questão do petróleo, né, acho que uma das mudanças mais significativas lá na Venezuela foi a abertura para que empresas estrangeiras possam atuar no país. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância que foi, né, a nacionalização do petróleo para a Venezuela e para o projeto bolivariano e qual que deve ser o impacto, as consequências dessa abertura do mercado. Sim, a nacionalização do petróleo na Venezuela, né, a PDVSA lá, né, a estatal, ela é uma consolidação desse, vamos dizer, governo em nome da Revolução Soberana da Venezuela, bolivariana, o movimento bolivariano, porque você pega a principal riqueza do país, que hoje é avaliada, certo, de maneira, vamos dizer assim, né, ampliada no mundo, como uma das maiores reservas, se não a maior reserva comprovada de petróleo, e passa isso para o controle centralizado do governo. O governo Chaves, Hugo Chaves, estabeleceu políticas sociais a partir das rendas do petróleo. O governo Hugo Chaves criou, certo, um aparato institucional que fazia esta orientação nacionalista funcionar. E eu acho que ela funciona até hoje. O governo Hugo Chaves não mudou estruturalmente vamos resumir aqui, né, a economia da Venezuela. Ela continua primária exportadora e aqui, no caso, fundamentalmente de uma commodity, né, petróleo, de barril de petróleo, né, óleo bruto cru. Então, mal e mal se faz refino, né, de petróleo. Portanto, a Venezuela foi capaz, no período Chaves e início do período Maduro, certo? A sua rápida sucessão ali, de garantir uma distribuição de renda. Então, esse foi o projeto Chaves até onde ele avançou, com todos os seus méritos. Aonde ele não avançou? Na mudança estrutural. Por que sempre se fala, né? Por que é importante a mudança estrutural? Porque ela diz o alcance dessa redistribuição de renda para o futuro, para o longo prazo, para a questão de uma possibilidade da Venezuela atuar para além, certo, do mero ajuste de renda, tá? De conflito de classe de curto prazo, e sim de longo prazo, ou seja, para que se leve à frente um projeto bolivariano soberano alternativo à exploração capitalista, que é o que se desdependia na Revolução do Hugo Chávez, né? Essa é a origem dele, era justamente você avançar nesse sentido, tá? Socializante. Só que, né, socialista, né? Só que, quando você não consegue fazer essa transição estrutural, certo? O país está sujeito à oscilação, por mais que um projeto bolivariano seja nacionalista, a uma oscilação internacional. Você está sujeito a uma flutuação do preço do petróleo causar problemas econômicos para toda a economia. E foi o que aconteceu quando não apenas houve oscilação do preço do petróleo, mas houve conflitos específicos de setores empresariais da Venezuela com
o governo Maduro já, né? Em crise de legitimidade. Nem precisamos entrar na questão eleitoral, né? Como que foram os processos na Venezuela, as eleições do Maduro. O que a gente precisa prestar atenção é que economia, né? Falando de economia, quando você tem conflito aberto entre os setores econômicos, a inflação muito provavelmente será um resultado. Por quê? Reajuste de preço também é expectativa. É defesa de margem de lucro, é repasse, etc. e tal. Mas a empresa que não tem segurança sobre o que vai ser feito pelo governo, né? Não estou dizendo que a empresa está certa e o governo está errado. Estou dizendo que a empresa perdeu lastro com o governo, perdeu o lastro de confiança. Ela vai fazer reajustes defensivos, especulativos. E na Venezuela, os reajustes desembocaram num processo hiperinflacionário, ou seja, a inflação que cresce, se acelera descontroladamente, sem vínculo com expectativas. Vira um processo defensivo. O que isto é importante para a gente entender essa mudança que você está me perguntando agora? Uma economia fundamentalmente, intrinsecamente ligada ao petróleo, o que se faz com o petróleo é praticamente, certo, né, a antessala do que se vai fazer em política econômica no país. De modo que, na Venezuela, esta abertura, essa venda para as refinarias, né, justamente as empresas que exploram petróleo, Shell, Repag, todas essas que vêm dos Estados Unidos, principalmente, já mostra que a Venezuela está entendendo, ó, o equilíbrio de preço do petróleo precisa estar, né, na ordem do dia. Isso já se sabe, isso já se fazia. Mas, ao ceder aos Estados Unidos, significa, bom, né, nós resistimos a isso durante um período político do Hugo Chávez. Num segundo momento, o Nicolás Maduro perdeu legitimidade para resistir a isso. E agora, ou a gente cede, ou a gente tem uma guerra civil. Essa certamente foi a avaliação da Delcy Rodrigues e do núcleo do chavismo, certo? Que a manteve no poder, né? Que a deu essa legitimidade de transição, porque a gente não sabe ainda, mas muito provavelmente por uma continuidade do chavismo, mas agora sob novas condições. Não é mais o mesmo chavismo, não tem como ser. Né? Esse é um chavismo que vai ter que dialogar num mundo multipolar, uma influência geopolítica, geoeconômica, certo? Também, dos Estados Unidos na região e com presença militar dos Estados Unidos. Eu acho que é nesse sentido que a gente vai ver uma reconfiguração nos próximos meses, certo? De um sistema econômico na Venezuela que, né, não tem projetos de longo prazo com resultados palpáveis. Existe uma série de pastas, não é isso? Agricultura, tem, né, iniciativas solidárias na Venezuela que são salutares, mas que, para se dar resultado sustentados ao longo do tempo, né, precisam de uma reorganização muito profunda. Mas com essa mudança, né, na questão da nacionalização do petróleo, as políticas sociais do período chavista podem ter um recuo? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Isso está também em risco. Porque no momento em que quadros da resistência do chavismo são removidos para quadros, né, os principais acho que ainda estão lá. Eu acho que isso que é importante, né? Diosdado Cabello, né? O Rodrigues, esse pessoal está lá. É da estrutura. Eles vão manter uma linha com o projeto original. Mas quando você coloca uma, né, linha de conduta da orientação de plano de governo, de organização da maior riqueza do país, agora sob influência, né, dos interesses americanos. Estou dizendo que é direto, não estou dizendo que né, os Estados Unidos vão dizer o que a Venezuela vai fazer, mas que tem ali um arco de influência que a qualquer mudança, a qualquer movimento, certo, contrário, será duramente combatido, né, será ameaçado. Eu acho que agora você vai ter uma reconfiguração. E é muito provavelmente isso vai afetar programas sociais. Vai afetar. Oi. Porque a Venezuela não tem todo esse recurso mais disponível. Sim.
E uma outra consequência, né, da atuação dos Estados Unidos na Venezuela está sendo vista em Cuba, né, com a proibição do envio do petróleo venezuelano para Cuba. Cuba está vivendo uma crise assim de energia, acho que uma das piores que o país já passou. Por que tanto interesse em Cuba, né? Eu sei que Cuba é um símbolo de resistência muito forte, mas assim, na prática mesmo, não é uma grande potência ali, né? Por que o Trump tá gastando tantas fichas na queda do que ele chama, né, do regime cubano, a ditadura cubana? Sim, sim. Eu acho que é legal, Raquel, até o público aqui do Brasil de Fato conhece as reportagens de vocês e analisa justamente esses fenômenos, vamos dizer assim, né, difundidos, certo, dos movimentos de protesto de direita na América Latina. Eu acho que Cuba, além do símbolo que você nos bem lembra, certo? Cuba é um polo de, vamos dizer, é um caldeirão para você colocar em efervescência ali, certo? Estímulos políticos, aí no caso, claro, por conta de ser uma ação do Trump, né, de ser uma influência direta do campo político de direita do Trump, muito ligada aos outros movimentos de extrema direita do continente. Mas os Estados Unidos sempre entenderam, e isso não é do Trump, isso é de antes, os Estados Unidos sempre entenderam que fomentar, né, protestos e mudanças no regime em Cuba é uma forma de você conectar Miami, certo? Classes médias aqui no Brasil, Argentina, Chile. Você está fazendo, na verdade, é uma rede da internacional da direita, né, da extrema direita. Porque a gente tem, né, uma convenção aí, CEPAC aí, essa né, que teve agora, né? Essa internacional do pessoal falando assim, ó, temos uma rede. Hoje a sociedade é em rede. A gente precisa manifestar em rede. Então, ó, a gente faz aqui uma convenção que vem gente de toda a América Latina. A América Latina está insatisfeita com, né, essa é a mensagem passada, né? A América Latina está insatisfeita com a esquerda e com a sua, né, ambição socialista e as suas, né, políticas que são interventoras, não dão certo, do ponto de vista social, e que são, né, plenamente descartáveis em prol de algo muito maior. Ou seja, Cuba, ao ser asfixiada com a perda do petróleo, esse constrangimento, né, energético de uma maneira geral em Cuba, não é apenas o símbolo do socialismo, que já é muito, né? Diz assim, ó, nós estamos atacando um símbolo de alguém que quis fazer diferente e não conseguiu, mas principal, de alguém que está desafiando os Estados Unidos. O que os Estados Unidos esperavam, acho que era demorar tanto, né, para esse bloqueio fazer efeito. Tivemos uma figura excepcional que foi o Fidel Castro, com toda a sua, né, presença de espírito, né, e ele manteve isso durante anos, certo? Em plena Guerra Fria, muito embora a União Soviética não fosse capaz de. E claro, teve, né, todos os outros desdobramentos das décadas de 80, década de 90 e tal. Mas Cuba resistiu plenamente a isso. Teve momentos de enfraquecimento, mas enquanto o Fidel Castro esteve vivo, né, a figura dele era importante nesse símbolo. Depois, nós vimos flexibilização, inclusive, do próprio Barack Obama. Veio Trump e a coisa recrudesceu. E quando a gente chega hoje à beira desse colapso, Cuba à beira desse colapso, o que né, o governo cubano faz? Não admite né, com clareza, não vai dizer isso com todas as letras, mas precisam reabrir contato de negociação com os Estados Unidos, porque senão você colapsa a sua própria sociedade, né? Não tem como Hum. isso. Então eu acho que, para além do símbolo, é uma mobilização dos movimentos de direita na América Latina. E sobre as sanções contra a Venezuela, né? Um país que foi pesadamente sancionado nos últimos anos. Agora, né, após o sequestro de Maduro, algumas sanções foram é, um pouco aliviadas, né? Queria que você falasse um pouquinho do impacto, do tamanho desse alívio e se há espaço da Delcy Rodrigues, do governo venezuelano, de tentar negociar a queda dessas sanções de fato. Bom, essa retirada parcial,
né, das sanções, é, a gente pode avaliar como algo que provavelmente estava dentro já do governo Maduro, mas que na figura do Maduro, né, não era possível se revisar. Então ele provavelmente dizia assim, ó, vocês estão querendo ceder coisas aqui, eu não vou ceder. Então, né, vamos enfrentar as sanções por piores que sejam. Isso é o que a gente está avaliando com base no que se está averiguando, de como é que foi, né, o processo de captura dele, até que ponto setores do governo chavista estavam insatisfeitos, né? Porque, em essência, a captura é uma narrativa. A gente pode claramente falar que essa captura, tudo isso, né, essa ação militar nos Estados Unidos, à luz do direito internacional, isso é um assinte, né? É uma ação, né? É um ataque, é um sequestro. Você pode criar narrativa, né? Você pode, não é criar a narrativa, você pode conduzir a narrativa pelo direito internacional de que a operação foi ilegal. Tanto é que o governo brasileiro afirmou isso. Não se, não se apoia a um tipo de operação assim. Muito embora se, reivindique que o Brasil podia ter feito mais, deveria ter feito mais, não vamos entrar aqui nesse mérito, porque não foi o que você, programou aqui, né? Mas a gente pode entrar nisso, né? Por que o Brasil não usou esses elementos? Mas do ponto de vista do Maduro, né, pode ser que essa perda, de consensos que não estavam emergindo, que nós estávamos vendo antes, se manifestaram após a sua saída. Então, já que ele saiu, então nós não queremos mais sanções. As sanções criaram o que criaram. Vamos ceder nisso. Então, o petróleo já é justamente o foco, principal para a retirada dessas sanções. Vamos ceder no petróleo para que isso diminua. Então, já começou. Eu acho que esse novo núcleo do governo, novamente, ainda ligado ao chavismo, mas que pensa diferente do Maduro, né? Que no fundo é isso, está tentando aprofundar a retirada de sanções, mas sob pena de quê? Justamente um alinhamento agora de uma obediência, aos Estados Unidos, de aceitar esta influência, não de obediência direta, claro, mas de aceitar a influência, de não responder com contundência como respondia o Maduro. Eu acho que vai ser nesse sentido. Para se retirar mais sanções, será preciso fazer mais concessões. Já que você trouxe esse tema à tona, você acredita que a reação internacional, a solidariedade internacional, incluindo aí o Brasil, em relação à Venezuela, está aquém do que deveria ter sido? Então, essa é uma das nossas preocupações aqui no Observatório, certo? Mapear bem estas diferenças. Nós temos vários movimentos em jogo aí. Então, a política do Itamaraty, historicamente, é o pragmatismo, certo? É a neutralidade. Tá. O governo Lula, especificamente, certo? O seu programa tem uma base social, orgânica, sabidamente, progressista em favor da soberania latino-americana, portanto, que é contrária a esse tipo de alinhamento. Mas o governo Lula, além da sua base de apoio, tem a sua governabilidade graças a apoios que não são da sua base, são de acordos. E esses acordos dizem, queremos uma política externa altiva e ativa, tal, Celso Amorim, certo? Aqui presentes, Mas queremos uma política externa pragmática em relação ao resto do mundo. Se defender a Venezuela implica em assumir defesa pessoal do Maduro, aí o que acontece? O governo brasileiro, na sua influência do Itamaraty e o Itamaraty na sua influência do governo brasileiro, chega à conclusão de que condenamos a operação, mas não vamos agir diretamente. Não vamos comprar essa briga, literalmente. Então, essa é a conflagração. Eu posso te dar aqui uma opinião pessoal minha. A opinião do observatório é a seguinte: estão em jogo, estas visões. A minha opinião pessoal foi um ataque à soberania. Como é que o Brasil responde? O Brasil tinha que se
posicionar ao lado da Venezuela. Mas, objetivamente, como é que se executa isso? Né? Qualquer ação precisa ter um cálculo. Né? O Brasil vai pôr o exército na fronteira, vai se sujeitar a ter perdas humanas de relação a isso? Né? Como é que isso vai impactar a popularidade do Lula? Né? Então, ou seja, em nome do observatório, eu falo aqui, certo? No nosso grupo, que nós mapeamos as duas coisas, tá? Ah, e justamente não há consenso, porque, muito embora a base de apoio do Lula, do Partido dos Trabalhadores, né, seja, né, muito clara em dizer, ó, a gente tem que se posicionar ao lado do Maduro, defendê-lo às últimas circunstâncias. A base de apoio do Lula não é só o PT, certo? São os acordos. Enfim, a governabilidade impede que posições, né, 100% sejam adotadas. Então, o arranjo que o Brasil faz é o arranjo que o Brasil, por exemplo, levou à CELAC. Condenamos ao atentado à soberania que os Estados Unidos fez. Defendemos o multilateralismo. Então, eu acho que é isso que está na mesa, né? Uhum. No comecinho da semana, os Estados Unidos reabriram a embaixada em Caracas depois de 7 anos. A embaixada estava fechada desde 2019, quando Juan Guaidó decidiu que ele era o presidente da Venezuela. Qual é o preço simbólico e prático dessa retomada, né, dessa reabertura da embaixada em Caracas? Eu acho que a questão da embaixada, eu acho que é justamente a disputa simbólica. Né? Eu acho que ela é fundamental. Por menos, né? E a disputa simbólica, por menos, né, você pode dizer, tá, mas efetivamente o que que mudou, o que que não mudou, né? Voltamos para o começo. O chavismo, né, tá dizendo assim, tá, esta concessão nós fizemos. Né? A disputa é simbólica. Os Estados Unidos querem dizer, tomamos, né? Agora se reabre a embaixada porque nós tomamos de volta, certo? O contato com esse país que era antidemocrático, que tinha um líder que era antidemocrático. Ao passo que, né, na perspectiva, certo, da Venezuela, há uma institucionalidade que responde a um governo, por sua vez, orientado, né, na Revolução Bolivariana. Isso ainda não acabou. Né? A retomada essa reabertura da embaixada é a disputa pela retomada por parte dos Estados Unidos e a disputa pela resistência. Então, ela está simbolizando justamente, né, o que vai acontecer nos próximos meses. Vai se aprofundar, né, essa intervenção americana, e se ela se aprofunda, vai ter consequências regionais, ou a Venezuela é capaz de, neste novo chavismo, ir lá e escalar numa outra direção. Eu acho difícil. Eu acho bem difícil a Venezuela fazer isso. O que ela vai fazer agora, tudo indica, certo? Caminhar na redução de sanções. Os Estados Unidos devem avançar, mas se esse avanço vai ser no sentido de a oposição conseguir alguma coisa nas próximas eleições, não sabemos. Depende muito do jogo de forças regional. Porque tem toda aquela ideia da integração latino-americana, certo? Que é um projeto brasileiro. É um projeto fundamentalmente, certo? Do progressismo no Mercosul. O Mercosul, enquanto bloco formado do qual a Venezuela é suspensa, mas do qual ela participou. Então, a soberania latino-americana passa pela integração. É onde tem a intersecção com o contato do bolivarianismo. Certo? E o que está acontecendo agora? O próprio Mercosul está num racha profundo, que é o Milei, certo? Em alinhamento automático com os Estados Unidos, né? E o Brasil, certo? Reforçando o papel do Mercosul, da CELAC, o Brasil está indo na CELAC porque nós não temos o Unasul, né? O Unasul não prosperou, né? Quase se avançou no sentido oposto do Prosul, que era um bloco, né, totalmente invertido da Unasul, né? Era liberalização comercial. Então, eu acho que essa questão da embaixada ela é didática para isso, ela é simbólica. E fica muito, quase impossível, né, a gente imaginar o que vai ser da Venezuela daqui a 1, 2, 5 anos. É muito difícil fazer previsões, né? Sim, eu, eu, eu tento observar que
que a Venezuela será um termômetro, ou seja, ela tem ali um conflito social latente, né, uma oposição acirrada, justamente essas eleições que virão, elas vão se dar num contexto muito provavelmente, né já aqui no Brasil, nós estamos precisando, né, Brasil e Colômbia, certo? Principalmente, entender se teremos esquerda, teremos direita, tá? A Venezuela ela vai ser um termômetro depois que esses dois processos se consolidarem, né, nos vizinhos. Por quê? Porque ela é o termômetro de como que avançou. Será que avançou a ponto da Venezuela agora estar, né, isolada? Sei lá, né? Poder pode acontecer, né? Espero que não, mas pode ser que aconteça, né? Perde esquerda na Colômbia e no Brasil. Mas tomara, sei lá, por exemplo, que no Brasil e na Colômbia se mantenham os seus governos, a Venezuela pode reagir a isso, né? A renovadas esperanças nos seus países vizinhos. Então aí a gente pode ter uma eleição na Venezuela que valide um novo chavismo, por exemplo. Essa é uma torcida, né? Torcida de grande parte dos movimentos aqui progressistas no Brasil, por exemplo. Mas se você tem um avanço da direita, né? E se a Argentina renova, né, a direita, enfim, aí a Venezuela se isola. O que vai pressionar? Muitos analistas da América Latina sempre prestam atenção nas ondas, né? Não é só onda de vai com o vento. Não. As ondas na América Latina são aqueles fenômenos que vão conectando, certo? Os pontos em comum que o continente tem, certo? Um histórico de pobreza, um quadro de desigualdade social, certo? Um anseio das sociedades por progresso e por inclusão. E aí você tem os projetos na mesa. E aí, quando você tem as ondas, o que é isso, né? É quase que como, na região, pelo contexto regional, e isso responde a um quadro econômico mundial, geopolítico, como é que está o fluxo de commodities, como é que está o fluxo, né, de comércio, porque nós não temos processo de industrialização avançado na América Latina. Não temos. O Brasil foi o que mais prosperou historicamente, agora nós estamos enfrentando, certo? Nós estamos na encruzilhada de entender para onde que nós vamos, certo? Para onde que nós vamos nos inserir nesse novo processo, terras raras, transição 4.0, transição energética, tudo isso. E aí você fala, tá, a Venezuela ela vai responder a isso, isolada ou conectada, né? Isso aí, então temos muita coisa ainda para acompanhar. Obrigada, Alexandre, pela sua participação aqui com a gente hoje. Novamente, um prazer, Raquel. Espero ter contribuído. Obrigada, até a próxima. O BDF Entrevista fica por aqui. Eu te lembro que tem programa novo de segunda a sexta-feira, às 16 horas, no canal do BDF no YouTube e também na Rádio Brasil de Fato, 98.9 FM. Na TVT, o programa vai ao ar às 19 horas. Até a próxima. Tchau.